Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do GDcast, o podcast do Grupo Digna. E hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância, que é a prevenção ao suicídio, inclusive sobre o mês que faz alusão a esse tema, que é o Setembro Amarelo. E hoje nós recebemos aqui o psicólogo Ricardo Bezerra, que é graduado pela Universidade Federal de Campina Grande e mestre pela Universidade Estadual da Paraíba e também com percurso em psicanálise. Ricardo Bezerra, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço muito o convite, tanto a você, Daniel, como o do Grupo Digna. Maravilha, a honra é toda nossa em tê-lo aqui conosco. E o setembro, o mês de setembro, é o mês dedicado à conscientização e prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo busca desmistificar alguns preconceitos e principalmente salvar vidas, que é o mais importante. Você poderia explicar para a gente qual a importância do Setembro Amarelo e como essa campanha surgiu? Primeiro, antes de mais nada, é importante lembrar que prevenir o suicídio é algo fundamental e que está dentro das bases tanto de trabalho profissional como de cuidado amplo em saúde. Não só saúde física, como especialmente saúde mental. Em 1994, um adolescente de 17 anos, norte-americano, ele cometeu o ato de suicídio e os seus amigos, parentes, outros familiares decidiram no funeral distribuir fitas amarelas. Fitas amarelas fazendo também alusão ao hobby desse jovem. Ele reformava carros e o último carro que ele se dedicou amplamente era um Mustang que ele pintou de amarelo. Então, como forma de homenageá-lo, tanto os amigos como os parentes decidiram entregar mensagens de prevenção ao suicídio e também, de certo modo, fazer essa entrega de pequenos laços, fitas, e isso ganhou notoriedade não só nacional como mundial. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde declarou o dia 10 de setembro como Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Essa campanha chegou ao Brasil mais ou menos por volta de 2005 e passa a ocupar o calendário nacional de ações, não só no campo da saúde, como também no campo da educação. Então, a campanha ela surge de forma global e ela vai se espalhando país a país e tomando, de certa forma, espaço, para que a gente possa falar sobre saúde mental, questões preventivas de saúde mental. Até porque, geralmente, tem-se que a saúde mental ela só é cuidada ou, de certa forma, só precisa de atenção quando o problema já está estabelecido. Olhar para esses problemas ainda na raiz deles é uma forma de começar a pensar processos de cuidado e de prevenção. Então, o Setembro Amarelo, apesar de ser uma campanha mensal, está ali no mês de setembro, ela também se estende ao ano todo e de forma global, para que a gente possa falar sobre esse tema durante os 12 meses e em todo lugar. Interessante. Eu até ia pedir para você falar sobre alguns tabus que foram quebrados, E o Setembro Amarelo é um fato muito evidente disso também, Que antigamente existia muito esse tabu de não se falar sobre o suicídio, E ainda hoje nós vemos, assim, algumas reportagens quando se fala de alguém que tirou a própria vida, não se usa a palavra suicídio, Porque realmente é uma palavra que choca muito. Mas assim, só de nós termos no nosso calendário, uma data, um mês alusivo, bem que você falou que serve para o ano inteiro, mas existe um mês em que é trabalhado muito nesse sentido, Isso já é uma grande evolução para que as pessoas entendam e quebrem os tabus também. Muitas vezes achamos que algum fato, situação, ou até mesmo um processo patológico está muito distante de nós, quando não está. Pode ser o nosso amigo, pode ser o nosso vizinho, pode ser o nosso parente. Tornar esses assuntos tidos como tabus sociais, torná-los um pouco mais familiares e falar sobre isso com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos colegas, é de fundamental importância. Não só no setembro a gente trabalha a prevenção, como em janeiro a gente faz alusão ao Janeiro Branco, também pensando aí os processos de saúde mental. Então, pensar enquanto sociedade esses temas é uma forma de naturalizá-los, mas também torná-los familiares, para que assim a gente possa combater. A gente só pode combater um problema quando a gente encara que é um problema. Então, na medida em que a gente mantém esse problema nas sombras, talvez a gente tenha alguma dificuldade de trabalhar isso de forma mais ampla. Quando a gente traz esse debate para as nossas casas, para os nossos grupos de amigos, a gente começa a criar estratégias, a gente começa a criar apoio, a gente começa a criar redes de suporte que podem orientar, que podem guiar e podem, inclusive, prevenir.
né? Obviamente, lembrando que no processo de psicopatologia é sempre importante procurar um profissional, né? Seja um psiquiatra, seja um psicólogo, psicanalista, porque a gente vai conseguir, dentro das perspectivas mais atuais, né, dar contorno a essas questões junto com esse sujeito, que vai por si só encontrar estratégias de tratamento para isso. Nesse ato que algumas pessoas cometem, né, de tirar a própria vida, você considera isso mais um déficit de saúde mental ou algo mais ligado a uma situação de desespero? Parto do pressuposto que cada caso é um caso, né? Para ter uma resposta um pouco mais direcionada, a gente precisaria analisar caso a caso e perceber que em algumas situações, né, a morte, essa passagem ao ato de suicídio, muitas vezes vem porque a vida já se torna insuportável para o sujeito. Nem sempre o sujeito está ali enquanto um sujeito que deseja a morte, mas sim deseja a não vida que tem, né? Então, a rotina muito estressante, o trabalho excessivo, pouco acesso a alguns serviços de qualidade, isso pode contribuir diretamente para que jovens, adolescentes, pessoas de uma forma geral, acabem passando ao ato de suicídio. É muito interessante, Ricardo, como a gente consegue vislumbrar hoje muitas pessoas que já se conscientizam em relação às prevenções ao suicídio, né? Na evolução dos anos para cá, essas informações têm sido mais acessíveis. O que é que você considera que ainda nós podemos mudar ainda em relação a isso? Você fala das informações mais acessíveis, né? Se a gente pudesse mudar algo, eu diria na qualidade dessas informações. O excesso de informações faz com que muitas vezes o senso comum ou uma ideia sobre acabe criando parâmetros de como cuidar e lidar com os processos de saúde mental. Hoje a gente tem uma expansão muito grande de influenciadores que não têm uma formação específica, né, falando sobre o que você tem que fazer, sobre como fazer e o que fazer para cuidar da sua saúde mental. Como se entendessem do assunto. Exato. E como se existisse uma fórmula. Não há uma fórmula. Cada caso é um caso. Então, começar a perceber a qualidade dessas informações que nós consumimos é de fundamental importância. Porque cada situação vai exigir, de certa forma, né, algo específico. Então, esse algo específico é construído também junto a um profissional qualificado, né? Ter cuidado com esse consumo e esse acesso de informações é muito importante. Além do mais, né, quando a gente pensa os cuidados e os processos de saúde mental, a gente está pensando em processos, né, que são investigativos, processos que muitas vezes, né, dentro da universidade as pessoas estão estudando, estão compreendendo, justamente para que a gente possa criar ações, criar estratégias, criar processos profissionais que contribuam diretamente com a melhoria da saúde mental e principalmente, né, o benefício para os sujeitos. E o que é que você considera hoje? Quais são os principais fatores que contribuem para essa deterioração da saúde mental das pessoas? Os estudos mais modernos, né, também apontam uma questão social muito forte nesse processo. A gente vive um período em que tudo é muito caro, a gente reclama constantemente do preço das coisas, a gente trabalha e não tem tempo, né? Muitas vezes a vida ela funciona na falha, né? E quando eu digo na falha, no final de semana, no feriado, né, nas férias que o trabalhador espera ali o tempo, espera muito tempo para que as férias possam chegar e planejar algo, e mesmo assim quando planeja não pode planejar muito porque não tem dinheiro, né? Então imagina, você trabalhar e as contas não fecham, né? Você não consegue aproveitar a vida, não consegue sair, não consegue se divertir. Isso também contribui, né, para processos de deteriorização da saúde mental. Então, quando a gente para pensar um pouco sobre esses processos de cuidado, a gente está falando também sobre processos sociais, né, sobre a forma como a gente se relaciona com o trabalho, com a vida amorosa, né? Hoje, a gente também não sabe, né, a geração mais atual tem uma dificuldade imensa em lidar com frustrações, lidar com barreiras, lidar com o não, e nós temos o não e a falta todos os dias da nossa vida. Então é preciso também aprender a lidar com essas rupturas, né? Quando não sabemos lidar com essas rupturas, isso pode provocar um sofrimento muito intenso, né? Eu acho que uma coisa muito importante com esse tema é também a gente desculpabilizar a vítima, né? Porque a gente muitas vezes traz uma carga muito negativa em cima de um sujeito que está adoecido. E aí é pensar, né, vem cá, qual é a nossa função diante desses sujeitos, né, que estão ali, de certo modo, pedindo ajuda? Então, vem cá, você já percebeu isso? Né? O que está acontecendo? Às vezes, um acolhimento é uma porta de entrada para que o sujeito possa, inclusive, sair desse processo de angústia.
E uma coisa que sempre eu sempre pensei muito sobre isso, é assim, a importância das pessoas estarem conscientizadas de que a saúde mental é importante. Então, assim, eu posso ter ou não um diagnóstico de um problema de saúde mental. Mas mesmo eu não tendo, é importante eu saber informações, né? Ter acesso às informações necessárias para que eu consiga também me manter com a saúde mental em dia. Assim como qualquer outro tipo de saúde, a saúde mental ela é também de manutenção. Né? Então, a gente vai no dentista periodicamente, a gente vai no cardiologista, a gente faz check-up com uma determinada frequência. Né? Cuidar da saúde mental é para quem tem algum diagnóstico e para quem não tem também. Então, assim, nós estamos suscetíveis ao adoecimento. Né? Qualquer um de nós pode adquirir uma gripe. Da mesma forma, qualquer um de nós pode sofrer. Então, é preciso lembrar que o sofrimento ele faz parte do comportamento humano, ele faz parte da vida, né? E o maior sintoma que nós temos é viver. Então, enquanto se vive, né, a gente está ali num processo de adoecimento que pode acontecer a qualquer momento. Cuidar da saúde mental, né, e é algo que eu costumo dizer, a gente não vai à análise só quando a gente tem problema, a gente vai à análise também para celebrar, a gente vai também à análise para dizer, poxa, como eu estou bem, né? E eu estou bem por quê? Porque aí a gente consegue também fortalecer esse processo, consegue entender o que nos proporciona um bem-estar e, a partir daí, organizar a vida de modo a prevenir processos de adoecimento mental. Então, Ricardo, eu costumo, em algumas conversas com os amigos, salientar que a pandemia ela foi um divisor de águas na vida da população mundial. Eu ainda vou além. Eu digo que ninguém mais no mundo teve a mesma sanidade que tinha antes pandemia. O que é que você acha que a pandemia provocou na cabeça das pessoas? Até porque muitas pessoas como eu, por exemplo, passei 3 meses enclausurado, não podia sair, e isso mexe muito com o nosso sistema nervoso. Concordo contigo. Né? Pensar a pandemia enquanto um processo que foi realmente um divisor de águas, Janel, é começar a compreender que nem sempre nós estamos seguros de alguma coisa. Na verdade, segurança não existe. Então, do dia para a noite, o mundo inteiro começou a se enclausurar. Né? E muita coisa mudou. As relações pessoais mudaram, né? Existem bebês de pandemia que hoje têm uma dificuldade imensa em se relacionar. Nós, né, enfrentamos uma dificuldade imensa, perdemos pessoas, tivemos que continuar trabalhando muitas vezes. Então, os processos de saúde mental e de saúde de uma forma geral passaram por uma grande mudança nesses últimos anos. A pandemia, ela veio realmente modificar muita coisa. Veja, muitos trabalhos hoje mudaram a sua forma de atuação. Então, muitas vezes eu tenho que perguntar, vem cá, você mora no seu trabalho ou você trabalha onde você mora? Né? O home office e uma série de outras estratégias de enfrentamento à pandemia criaram também consequências. Não existe uma ação que venha livre de uma reação. Então, é preciso pensar essas reações da pandemia como processos que exigem de nós também um pouco mais de atenção. Né? Então, a gente ficou separado de muitas pessoas durante muito tempo, as relações estavam ali no campo virtual, o trabalho migrou para esse campo virtual, mas também, né, de certa forma, a gente conseguiu expandir esse processo de saúde mental. Né? Mais pessoas tiveram acesso a mais psicólogos que estavam atendendo online. Né? Então, o atendimento online se tornou, por exemplo, para a minha profissão, algo muito mais corriqueiro do que era antes. Então, mesmo já sendo uma prática regulamentada anteriormente à pandemia... Mas ganhou força. Ganhou força e se popularizou. Né? Então, hoje, a gente também conseguiu um lugar diferente do que a gente ocupava anteriormente. As pessoas começaram a desmistificar um pouco do processo de cuidado de saúde mental. Né? Então, hoje, é muito mais social, é muito mais possível, é muito mais tranquilo falar, olha, eu estou indo no psicólogo, né? Você já pensou em ir ao psicólogo? Você já pensou em fazer terapia? Então, a pandemia, obviamente, ela trouxe para nós uma grande mudança. Né? Muitas pessoas morreram, perdemos pessoas, né? E talvez a gente colha ainda consequências desse período daqui a alguns anos. Né? Então, imagina um adulto jovem chegando daqui a 10, 15 anos no consultório e falando, perdi meus pais. Quando? Né? Naquele período, você lembra de uma pandemia que teve lá atrás? Né? Então, a gente... De certa forma, nós vivemos um momento histórico, né, para a humanidade, uma grande pandemia que assolou a sociedade de uma forma geral e modificou as nossas bases, as nossas estruturas, né, os comportamentos, né, e de certa forma a gente ainda está retomando a vida de uma forma diferente.
ninguém saiu ileso desse processo. E aí a grande questão é o que é que a gente vai fazer com esse algo novo, esse novo paradigma que se estabelece pós-pandemia. Aproveitando o gancho, eu vou lhe perguntar, existem alguns hábitos diários que você recomenda para que a gente possa melhorar a performance da nossa saúde mental? Essa pergunta é muito importante. Se eu fosse listar hábitos aqui, a gente talvez ficasse uns 2 dias falando sobre possibilidades. Mas eu vou começar por um que é fundamental: você se sentir bem. Então, quando a gente parte desse pressuposto, e aí você pode até dizer, Ricardo, mas isso não é um hábito. Não necessariamente. Né? Se eu falar que faz bem você tomar café da manhã, eu estou falando disso para mim ou para você, mas não para todo mundo. Então, a primeira coisa é a gente criar uma rotina que funcione para a gente. Né? Hoje existem várias fórmulas aí, né, do que você tem que fazer, de como você tem que fazer, quando, na verdade, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que eu quero fazer. Como eu posso começar o meu dia de modo que ele funcione e me provoque bem-estar. Né? Então, muitas vezes, vai fazer bem para um sujeito. E às vezes está nos detalhes, né? Sim, totalmente. Né? Olhar para os detalhes é olhar, sobretudo, para essas especificações que eu tenho, que são diferentes das suas, que são diferentes, por exemplo, de quem nos acompanha, né, de casa. Então, cada um vai ter um interesse, cada um vai ter um desejo. Olhar para essas particularidades é talvez o ponto crucial de uma rotina. Né? Se estabelece uma rotina, eu, por exemplo, faço exercícios todos os dias. Mas eu não posso dizer que exercício faz bem para todo mundo todos os dias, ou o meu esporte faz bem para todo mundo todos os dias. Bom, ele faz bem para mim. Para uma outra pessoa pode ser um outro esporte. Traz uma sensação de bem-estar e você consegue se sentir bem. Exato. A gente precisa ter cuidado com isso para que, por exemplo, uma pessoa ela começa a fazer exercício todo dia, mas é um grande sacrifício para ela. Então, vem cá. Qual está sendo o objetivo de estar fazendo exercício todo dia? Será que se diminuir e colocar 3 vezes na semana não vai ter mais benefícios do que malefícios? Do que quando você se obriga a seguir uma dieta ou uma rotina restrita? Então, vem cá. Primeira coisa é, o que é que você pode construir ao longo do seu dia de modo a se sentir bem e satisfeito com isso que você possui? Né? Então, tem pessoas que vão acordar e fazer um ritual ali de café da manhã, tem outras pessoas que vão tomar aquele café da manhã na padaria porque faz bem, tem outras pessoas que vão fazer outras coisas de manhã, como ler um livro, por exemplo. Né? Então, olhar para essas coisas específicas é, sobretudo, cada um ter a capacidade de construir uma forma de enfrentamento dos dias. Então, não existe uma fórmula, não existe um processo específico que funcione para todos nós, somos todos diferentes, mas, de uma certa maneira, a gente precisa partir desse bem-estar. O que é que me proporciona bem-estar? E, a partir daí, fazer exercício, ler um livro, tomar café, visitar os parentes, ligar para um amigo, criar uma rotina um pouco mais saudável, cozinhar para alguns, para outros pedir via delivery. Né? Isso vai mudar muito de cada pessoa, mas a construção de uma rotina vem, sobretudo, do reconhecimento daquilo que a gente quer e daquilo que a gente não deseja. Interessante que você falou sobre cozinhar para um amigo, que há pouco tempo, não muito tempo mesmo, há uns 4 meses para cá, eu comecei a ter uma curiosidade em relação às artes culinárias, né? E comecei assim, simples, preparar alguns pratos simples em casa e tal, e comecei a ouvir muitos elogios da minha esposa, da família em geral. E realmente isso te deixa, inclusive, com uma sensação de bem-estar, de você estar agradando as pessoas, das pessoas estarem se sentindo bem com o que você está fazendo. Isso é muito importante, né? Ou seja, são detalhes que você coloca, incorpora na sua rotina e que fazem bem para você e para as pessoas. E eu ainda digo mais, Janel, você falando aí, né, que entrou pelo mundo da gastronomia, né, mesmo que uma gastronomia ali mais restrita ao ambiente doméstico, algo muito importante é fazer isso com quem nós amamos. Né? A troca de afetos é fundamental. O afeto é algo potente há muito tempo. Então, na medida em que a gente consegue oferecer e também receber trocas de diferentes formas, né, a gente começa a ter também uma vida com mais qualidade. Qualidade de vida não é apenas um sujeito que se sente feliz o tempo todo, porque ninguém é feliz o tempo todo. Mas é, sobretudo, conseguir se agradar o outro de certa forma, sem que isso gere nenhum peso, nenhum ônus. Né? Então, é óbvio que dentro das relações a gente vai ter conflitos o tempo todo. Mas quando a gente desenvolve um hobby como esse teu, e a gente tem a capacidade de compartilhar isso com quem amamos, a gente vai receber algo em troca. Né? Eu gosto de pensar que toda relação é uma troca.
mas nunca uma troca equivalente. E talvez a questão seja muito mais olhar pela diferença que essas trocas garantem do que pela quantidade, né? Então, vamos supor que você cozinhou, fez um jantar, um café para a família toda, aí vai, a sua esposa diz, não, agora você descansa e eu cuido da louça. São trocas, né, que não são equivalentes, mas que elas são fundamentais para, de certa forma, a gente encontrar, eu não diria o equilíbrio, mas uma satisfação de uma forma um pouco mais presente, né, para que a gente possa ali dividir, compartilhar, mas também crescer junto, né, descobrir um novo hobby, ir para novos lugares que muitas vezes o dia a dia, a rotina, a correria não nos permite. Então, criar esses novos hábitos também é importantíssimo. Como você julga o papel das redes sociais na saúde mental das pessoas? Porque hoje em dia, até eu, inclusive, semana passada, comecei a fazer uma análise de como eu estava ficando um pouco agitado, porque você fica naquela ansiedade de ver uma mensagem que está chegando, ou está esperando uma resposta de alguma coisa, ou você entrou numa rede social e você está vendo, né, muita informação vai chegando no seu cérebro e você acaba ficando escravo de tudo isso. Então eu cheguei em casa numa sexta-feira à noite e disse, não, esse fim de semana eu não vou encostar no celular, só se ele tocar que alguém me ligou, mas eu não vou encostar nele. De vez em quando isso é importante, não é? É fundamental. Nós somos grandes espectadores da vida alheia. De certa forma, a gente está o tempo todo ali querendo saber e querendo comparar algo que temos com aquilo que aquele outro sujeito possui. Eu costumo dizer que a gente nunca vai ter o que a gente deseja, porque está no campo do desejo. E ao mesmo tempo, quando a gente tem aquilo, a gente olha e diz, bom, talvez não fosse tudo isso que eu imaginei, queria outra coisa. Que é basicamente o grande paradoxo da vida, que é desejar aquilo que a gente não pode ter, porque se a gente tiver, a gente vai continuar insatisfeito. As redes sociais, elas possuem um papel crucial nesse processo. A velocidade da informação, e principalmente a venda de modelos de vida, faz com que a gente sempre indeseje, de certa forma, o nosso modelo de vida. Né? Então, fulano está, sei lá, nas Bahamas, por que eu não estou também nas Bahamas? Né? E aí isso começa a gerar uma frustração com o nosso trabalho, com o nosso tempo, e a gente para e pensa, fulano está só lá, eu estou com a minha família. Né? O celular, as redes sociais, têm uma função importantíssima de nos aproximar de quem está longe, mas ao mesmo tempo tem uma capacidade de nos afastar de quem está ao nosso lado. Então, as redes sociais, elas têm um papel fundamental na melhoria ou na piora do quadro de saúde mental. Muitas vezes a gente gasta 2, 3 horas ali vendo microvídeos, né? Hoje a gente até chama, né, essa entrega de vídeos de algoritmo. O algoritmo é muito importante, né, de certa forma, para as redes sociais, para essas grandes empresas. Se a gente começar a falar sobre canecas, por exemplo, daqui a pouco vai aparecer um monte de propaganda para a gente sobre canecas. Sim. A gente está sendo ouvido o tempo todo. Eu queria que você, dentro do possível, dentro da sua visão, como é que você enxerga sobre o papel das telas na vida dos nossos pequenos, das crianças que hoje com 5, 4, 3 anos já estão ali com o celular, já sabem manusear. E eu digo às vezes para minha esposa, nossa, meu filho, o caçula, tem 6 anos. Quando eu tinha 6 anos, eu tinha só 6 anos, não sabia fazer mais nada. E hoje é uma desenvoltura tão grande para as crianças, né? A gente assim enxerga que existe realmente uma ajuda na desenvoltura e tal, enfim, mas até que ponto? Eu coloco, Daniel, que nada, absolutamente nada, é 100% ruim ou 100% bom. Eu costumo dizer que eu faço parte da última geração analógica, né? Isso porque eu vi o celular ser desenvolvido. Estamos juntos. Eu vi o celular ser desenvolvido, eu vi o celular ele aumentar muito de tamanho, depois diminuir, depois aumentar de novo. Sou de uma época que a gente esperava da meia-noite para usar a internet de escada. Então, quando a gente para pensar também sobre as nossas habilidades, por exemplo, que eram desenvolvidas de forma social, eu fui uma criança que brincou na rua, que estava presente, que tinha primos, né? Então, a gente passa por um processo de mudança muito grande, né? De forma social, as famílias diminuíram de tamanho, né? Hoje existem menos primos, existem menos formas de brincar na rua, né? Os condomínios, o aparecimento aí de lugares fechados, onde você não conhece o teu vizinho, não consegue ter essas relações, contribuem muito para que as telas acabem assumindo um certo protagonismo dentro do cadro familiar. É preciso ter muito cuidado. Existem muitos estudos que apontam que o excesso e o uso de telas pode trazer muitos danos, principalmente na mente de crianças.
as crianças ainda estão em desenvolvimento, né? Existem outras formas de estimular a criança. Muitas vezes a criança aprende primeiro a digitar do que a escrever, porque decorou as teclas, decorou o que é colocado ali, né? Então, criar estratégias também para os pequenos é uma forma fundamental de começar a cuidar da saúde mental, né? Hoje existem crianças que ficam muito presas às telas e não conseguem, por exemplo, se relacionar com outras crianças, não conseguem ficar longe do celular, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente deva proibi-los. Talvez a gente só precise encontrar uma dose certa. Você falou da sua nova habilidade de gastronomia, é como um tempero. Se a gente coloca em excesso, a gente vai ter um sabor insuportável. Mas se a gente coloca em falta, a gente não vai ter sabor. É preciso achar a dose certa, né? Tanto para as telas como para a brincadeira. A gente também tinha certos limites, né? Não podia ficar brincando na rua até a hora que a gente bem entendesse. Existia um limite ali para voltar para casa. Da mesma forma, existe um limite para as telas. Então, tirar as crianças desse lugar virtual é também colocá-las no campo do real, onde se brinca, onde se inventa, onde não só assiste, né? E muitos desses conteúdos é assistir a vida de outras crianças, brincando, né? Então, existem canais aí infantis, né, que basicamente são duas crianças brincando, e a sua criança fica assistindo outras crianças brincar. Então, vem cá, por que você não chama a sua criança e vai brincar com ela também? Né? Hoje, processos psicopatológicos estão muito mais presentes em crianças. Então, cabe também um pensamento aí que é bastante pertinente. Qual a nossa responsabilidade nesse processo? Né? Uma criança, um adolescente, não tem amplo conhecimento sobre saúde mental. Então, o que a gente pode fazer, né, para retirar ele mais desse campo virtual e trazer para um campo do contato, né, do social, para que a gente possa, a partir daí, desenvolver outras habilidades também, né, junto com ele, inclusive se aproximar, né? Então, quem tem filho, quem tem filha, por que não conversar? Né? Por que não começar a fazer parte da vida? Por que não levar para outros lugares que não apenas o sofá de casa? E às vezes a gente encontra, né, numa reunião familiar, 3, 4 primos, cada um no seu celular, às vezes conversando entre si. Sim. É preciso ampliar. Na mesma mesa, inclusive. Na mesma mesa, né? Até nós, né, saímos com os nossos amigos e estamos ali com os celulares. Eu, particularmente, sou péssimo de redes sociais. Né? Se alguém esperar uma resposta minha, às vezes vai esperar muito tempo. A vida ela acontece nesse campo, não em outro. E para finalizar, Ricardo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre a importância de se cuidar da saúde mental e também de apoiar a campanha de Setembro Amarelo. Eu acho muito importante, né, quando a gente chega nesse momento, para lembrar o outro de que é fundamental, né, ouvir a si, se respeitar e também ouvir o outro, né, validar e respeitar. Eu acho que respeito é a palavra crucial nesse processo de cuidado. Respeitar os nossos limites e também o limite do outro. Muitas vezes o outro ele não quer uma opinião, o outro não quer um conselho, o outro quer ser ouvido. E nós estamos fazendo o quê? Né? Eu acho que talvez a mensagem mais pertinente que o Setembro Amarelo pode deixar é estejam atentos aos detalhes. A vida lá acontece nas falhas, nas fugas, nas estratégias de enfrentamento, nas válvulas de escape. E quando a gente vê que esse tempero, né, ou essa dose, está um pouco além daquela que é saudável, a gente precisa sinalizar. Muito mais como um apoio e muito menos como repreensão ou crítica. Talvez a forma mais importante de cuidar do outro seja respeitá-lo na sua dimensão. Na sua dimensão subjetiva, social, em todas as suas dimensões de um sujeito. Então, a mensagem que fica é: cuidem-se e ouçam. Ouçam o que o seu corpo diz, o que o corpo do outro diz, o que as ideias elas permitem e, principalmente, né, não rompam com os seus limites. Conheçam seus limites. E, para isso, é preciso se cuidar e olhar para si desde pequeno, né, até a vida adulta, sem restrição de idade. Bom, Ricardo, gostaríamos de agradecer aí a sua presença, por compartilhar conosco os seus insights, o seu conhecimento, e dizer que foi realmente uma conversa muito enriquecedora e necessária. Gostaria que você fizesse as suas considerações. Agradeço bastante também o convite. Eu acho que falar sobre esses temas se torna cada vez mais comum e pertinente. Então, me coloco à disposição. Sempre que precisarem, eu vou estar disponível com o que eu puder contribuir. E para você, ouvinte, lembre-se, a sua vida é muito importante e sempre haverá ajuda disponível. Te aguardo no próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço.